Humberto Portugal, presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis. Mais uma vez aqui estamos no canal UMEP do YouTube, trazendo a palavra de companheiros que trazem o fruto dos seus conhecimentos para enriquecer o nosso conhecimento da doutrina espírita. Dessa vez, nós estamos com o nosso companheiro Juarez Miller, da nossa cidade vizinha, Teresópolis, e que então vai nos brindar com sua palavra. Convido a todos que possamos elevar nesse momento o nosso pensamento para uma prece, para o início de nossa reunião. Jesus, Senhor, Mestre bom e amado, mais uma vez, Senhor, aqui estamos elevando o nosso pensamento a Ti, agradecendo a oportunidade que nos dás de aprendizado, de convivência, agradecer por esses lares aqui ligados a nós, essas pessoas. Pedimos a Ti, Senhor, que envolvas a cada um na Tua paz, na Tua harmonia, no Teu equilíbrio, para que dias melhores possamos ver muito em breve em toda a nossa terra. Que Tua luz encaminhe as nossas vidas, possamos ser, Senhor, a cada dia mais felizes. Assim, em Teu nome, em nome de Deus, damos por iniciada esta tarefa. Muito obrigado. Então, conosco, o nosso irmão Juarez Miller, de Teresópolis. Queridos amigos, companheiros, irmãos, no Ideal Espírita. Aqui estamos hoje para fazermos um estudo, mais um estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. A pedido da nossa irmã, companheira, Isaura Hart, e que nos colocou um tema para fazermos algumas reflexões. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Na realidade, esse texto é uma advertência de Jesus quanto àqueles que promovem a caridade, mas na realidade eles se promovem em nome da caridade. E é o que nós podemos observar em nossos dias, né? Muitas pessoas fundando instituições, ONGs, enfim, em nome da caridade, mas na realidade se beneficiando, né, dela com outros interesses. Ora que já na época de Jesus, ele já nos trouxera esse alerta para fazermos um comparativo da verdadeira caridade. Porque nós não podemos também deixar, né, de pensarmos que aquelas pessoas que ajudam, que distribuem cestas básicas, que ajudam o próximo com alimentos, com roupas, enfim, todo esse trabalho não deixa de ser uma ajuda ao próximo e traz em si o bojo do nome caridade. Mas Jesus nos traz nesse texto um ensinamento, uma advertência para uma reflexão mais profunda da caridade verdadeira. Então nós vamos ler aqui o texto para aprofundarmos um pouquinho mais nossos comentários. Então, como eu já citei, né, em Mateus, é o capítulo 6, item 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa.
Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, meus irmãos e irmãs, é bom a gente pensar nesse contexto, né, forte, né, uma advertência de Jesus, um chamamento. Inclusive, ele utiliza aqui, né, uma palavra, hipócritas, que define muito bem aquela falsidade, aquela aparência de bondade, mas que, no fundo, traz outros interesses. E para trazermos um entendimento desse texto, né, e aqui, inclusive, explicado por Kardec, em Mensagem dos Espíritos, para o nosso entendimento, também nós fomos buscar em Paulo uma explicação bem assertiva em relação à verdadeira caridade. E também nós trouxemos aqui para a nossa reflexão um provérbio árabe para a nossa reflexão a respeito de como transformar o nosso ato de bondade, de generosidade, em verdadeira caridade. Bom, na literatura árabe, é interessante, é conhecida a afirmação de que Deus valoriza mais o advérbio do que o verbo em si. É interessante. Isso nos conduz a uma profunda reflexão. Muito bem. Qual seja, por sabermos que o verbo ele representa o quê? Ação. E o advérbio, o modo como realizamos, ou seja, é o sentimento que move o agente à prática desse sentimento, dessa ação. Então, na realidade, o amor é um sentimento por excelência. Então, Paulo, na sua Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 1 a 8, ele nos traz aqui o que não é caridade e o que é caridade, a verdadeira caridade. Então, para que exista essa verdadeira caridade, no texto que nós vamos aqui ler e fazer algumas reflexões, é que há necessidade do amor. Porque nós espíritas sempre dizemos, né, que a caridade é o amor em ação. Então, é realmente o amor em ação. Então, a verdadeira caridade ela tem que ser prestada com esse sentimento realmente de amor. Então, Paulo disserta com muita simplicidade, não é? Mostrando o que não é caridade, essa que é a verdade, né? E a tentativa de nos fazermos compreender a diferença. Bom, então, o que não é caridade? Nós conhecemos esse texto lá em Coríntios, né? Na primeira epístola de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Isso, ele diz, o que não é caridade. Muito bem. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então nós vemos, é inegável, podemos dizer, que muitas vezes ações generosas, elas podem se manifestar como propósito de minimizar as provações de um indivíduo ou de uma coletividade. Mas é comum essas ações serem apenas circunstanciais. Então vamos analisar isso aqui. Circunstanciais. E nós vivemos aí, também depois, dentro do texto, para fazermos um comentário dos infortúnios ocultos. Agora, recentemente, diante
dessa pandemia, né, que assola a humanidade, convidando a todos nós para prestar o nosso testemunho de fé, de perseverança, justamente no bem. Porque aqui o texto, quando fala esmola, é referente ao bem que fazemos ao próximo, a ajuda que damos ao próximo, a caridade que prestamos ao próximo. Então, nós agora, diante da pandemia aqui no Brasil, descobrimos 40 milhões, né, de pessoas que vivem assim essa situação, ocultos, invisíveis, que passam privações. Então, é um momento também de refletirmos que são esses que, independentemente do momento que atravessamos, precisam ser socorridos, mas no silêncio do nosso amor, na abnegação do trabalho, em nome do amor, para essas milhares de pessoas e irmãos que passam por essas dificuldades, os infortúnios ocultos, sem, naturalmente, a gente divulgar isso nas mídias, conforme é muito comum a gente ver pessoas, né, que praticam. Nós estamos aqui, não estamos desmerecendo as pessoas que ajudam, já é um passo importante ao outro. Mas sem esse sentimento de amor, é isso que Jesus nos traz nessa mensagem dele, nos advertindo quanto a nos expor, a nos apresentar, né, nessa situação, na ostentação. A gente ostentar, quer dizer, mostrar aos outros que nós somos, quer dizer, pelo menos, né, aparentamos ser pessoas boas, né, generosas. Então, a caridade ela tem que ser prestada com nenhum outro interesse, a não ser realmente o objetivo de socorrer, de ajudar, de auxiliar ao próximo. Então, a caridade legítima, meus irmãos, isso aqui eu anotei para não esquecer. Então, ela é praticada com abnegação, conforme já comentei. Independe das circunstâncias. Porque sempre, no momento de calamidades, conforme estamos vivendo, nós vemos aí, né, empresas, pessoas, enfim, se juntarem para poder auxiliar ao próximo. Mas o nosso Evangelho traz esse alerta, não é, dos infortúnios ocultos, também, diante da situação que vivenciamos hoje. Por isso que a grande parte, acredito, das instituições espíritas que têm um trabalho social já não é de agora, que nós atendemos a várias famílias, a dezenas de famílias, né, não com o Evangelho de Jesus, né, mas também com auxílio material. Nós continuamos e até dobramos esse auxílio material devido à necessidade que se apresentou diante dessa calamidade que vivemos hoje no mundo. Então, é a caridade envolta com o sentimento da fraternidade, do amor, sem nenhum outro interesse. Muito bem. Então, independe das circunstâncias. Ela é surda à voz dos interesses mesquinhos. Somente o amor pode inspirá-la. E também Jesus, como Paulo, ele não desconhecia a astúcia, não é? Dos que praticam a caridade de fachada. Então, nós observamos isso em nossos dias. Não é? As pessoas que querem se promover, na realidade, dizendo que estão fazendo a caridade, mas estão usando a caridade para se promoverem, que é diferente. Então, são observações que devemos tirar desse texto, né? Muito interessante. E também, como eu citei aqui Paulo, do que não é caridade, ele também nos traz o que é caridade, dando seguimento a esses itens, né? Versículos da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz, então, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso,
O amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ora, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então Paulo exalta a benignidade, quer dizer, a bondade sem nenhum outro interesse. Reconhece o amor, não é? Então é importante a gente entender que tudo isso que Paulo nos diz, que o amor, conforme nós falamos, a caridade é o amor em ação. Então é para nós refletirmos que como Jesus já houvera nos advertido quanto à necessidade de praticarmos essa caridade o máximo possível, anonimamente, sem deixar de lado, muitas vezes, uma pontinha para que as pessoas descubram que nós estamos fazendo bem a tal ou a qual pessoa, ou qual pessoa. Então, é uma reflexão que temos que fazer, porque o valor está no ideal, né? Na intenção, que é o que vale para Deus. Então não adianta fingirmos aqui, né, que estamos fazendo a caridade, o bem, mas por trás ou por baixo, com outros interesses mesquinhos. Então, esse texto é muito importante. E há comentários aqui para frente, né? E Jesus pegou, interessante, a mão, que é a mão que doa, a mão que auxilia, a mão que ampara. Então é importante que a gente façamos essa reflexão, esse chamamento de Jesus, na realidade uma advertência. Inclusive ele usa o termo forte, hipócritas, dentro das sinagogas, interessante, né? Que ele cita dentro dos templos religiosos, para que possamos refletir. Porque nós sabemos que, pelo menos a doutrina espírita nos traz, essa verdade, que nós alcançaremos um estado de evolução espiritual praticando a caridade, que resume o amor em ação, e o amor é a convergência de todas as virtudes, de todos os sentimentos, não é, que vamos adquirindo no decorrer do nosso progresso espiritual. A paciência, a tolerância, né, a fraternidade, a solidariedade. Então isso tudo vai convergindo para o sentimento dos sentimentos, que é o amor ao próximo. Como Jesus resumiu, né, toda a lei e os profetas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vemos muitos atos de generosidade em nosso mundo e nós não podemos desconsiderar, mas nós temos que separar, não é? Essas atitudes que são bem-vindas, porque é um passo importante para adquirirmos, que nós só vamos aprender a amar exercitando o amor, amando. Nós só vamos aprender a perdoar perdoando. Nós só vamos aprender a tolerar tolerando. Então, o exercício da caridade, do bem, também é assim mesmo. Eu tenho aqui um caso, né, ocorrido aqui na nossa instituição, que a gente recebe muitos donativos para fazermos o nosso bazar. E a gente sabe, né, que as pessoas doam aquilo que serve, aquilo que não serve mais, enfim. E uma das nossas amigas, trabalhadores, né, um dia, né, comentando comigo, falou, tá vendo, Juarez, olha só, essas coisas aqui que as pessoas estão doando, que ela faz a seleção, né, dessas mercadorias aqui doadas para a nossa instituição, para depois colocarmos no bazar para vender, né? Nós temos aqui um trabalho de evangelização aí, bom, enfim. E aí ela comentou, não sei por que essas pessoas fazem isso. Eu falei assim, olha, fulana, é importante, é um passo muito importante que essas pessoas estão dando.
elas estão hoje já se dispondo a dar, muito bem, aquilo que não serve, tirando dos armários, não acumulando, já é um passo importante. Porque muitas vezes essas pessoas tiveram uma dificuldade muito grande de se desprender. E já estão doando. Começa a si mesmo. Então, doa-se hoje o que não serve mais, amanhã ela é tocada, começa a conquistar hábito, esse hábito bom de doar. E passa a doar também as coisas já boas, ainda em condições de uso. É um exercício, assim também, da caridade. Mas Jesus se refere a que devemos praticá-la, né, de uma maneira sem ostentação. O máximo possível, em segredo. Não é? Isso é que vai valer. Porque Deus, conforme ele fala aqui no texto, sabe de tudo que se passa conosco, de todas as nossas atitudes. E vivemos, né, nesses dias em que nós realmente somos confundidos por muitas instituições, né, que se dizem caridosas, mas que na realidade elas, por debaixo, né, dessa fachada de caridade, têm outros interesses, interesses mesquinhos, interesses até monetários, enfim, de desvios de finalidade da instituição. Então, é muito atual, né, os dias em que nós estamos aqui vivendo, sobre esse aspecto que tanto Paulo, né, que nos veio trazer a verdadeira caridade e a não verdadeira caridade. Então é importante a gente refletir nesse texto de Jesus e nós espíritas que sabemos que é o único caminho. Está lá no Evangelho. Aliás, não nos deixou outras opções. A caridade, diz, não é o caminho, é o único caminho que vai nos conduzir realmente a um estado pleno de conquistas, não é? De amor, de virtude em relação à humanidade, em relação ao nosso próximo. E Jesus aqui foi contundente, né? O texto ele é forte, mas é para despertar em nós, porque os valores, as nossas virtudes são adquiridas com os hábitos, né? Como adquirimos os maus hábitos, adquirimos os bons hábitos. Então, se nós começarmos a exercitar a bondade extremamente, né, nós vamos adquirir o hábito de ser bons. E acaba incorporando no nosso inconsciente. E assim, todo ato que começa a partir, ele se torna automatizado. Então, sempre de nós partirá esse sentimento de bondade, assim como todos os outros que precisamos conquistar na nossa caminhada evolutiva. Então, nós falamos aqui sobre esses infortúnios ocultos, né? Nós demos aí uma passagem, né? Um comentário, mas é isso mesmo. Então, nós precisamos refletir, porque a verdadeira caridade, nós, quando assimilamos, como sedimentamos esse sentimento de amor ao próximo, ela é espontânea. Não nos pede nenhum sacrifício. Como muitos ainda, né, confundem, dizendo que o sacrifício do Cristo, ele sacrificou, muitos dizem, para a humanidade. Não. Quem ama não se sacrifica. É por amor. Então, uma mãe, um pai, não é, que ama seu filho e faz, às vezes, esforços para encaminhá-lo na vida, sim, mas é por amor. Então, é importante que esse sacrifício dê uma conotação de que a pessoa sofreu. Não, não é isso. É por amor. Então, que nós temos que praticar esse bem naturalmente, incorporá-lo ao nosso psiquismo e ficarmos atentos nesse momento
para procurar cada um dentro das suas condições, né? Porque também aqui no texto fala da caridade material e a caridade moral. Ambas são importantíssimas, com certeza. Não podemos desprezar nenhuma delas. Então, nesse momento que atravessamos, é claro que a caridade moral é aquela, né, que nós podemos levar uma palavra de consolo, de ajuda, principalmente nesse momento de reclusão, de isolamento social, em que as pessoas estão tristes e, quer dizer, furtando-se do convívio social, os costumes, né, que estávamos habituados, enfim, isso tudo traz para o espírito um momento de tristeza, mas também de reflexões. Então, é importante a gente não nos esquecer de que temos aí, não é? Esses nossos irmãos que precisamos auxiliá-los nesse instante e procurarmos realmente cada vez mais praticar o bem ao próximo sem nenhum outro interesse, não é? Simplesmente doação. E aprendemos, porque nós vamos evoluindo nesse ato de dar. Porque não basta somente doar coisas, nós sabemos disso. Mas muitas vezes é o começo. Começamos a doar coisas, para mais à frente, quando entendemos o verdadeiro sentido do amor ao próximo, passamos a nos doar. Isso é que é importante. É a nossa doação por inteiro, para ajudar a todos os nossos irmãos na caminhada evolutiva, porque assim também estaremos nos ajudando, porque é essa troca que vamos aprendendo uns com os outros, de aprendizados, de conhecimento, e é na adversidade, sim, que estamos sendo testados, principalmente nesses dias que atravessamos. Então, um mentor, não é? Aqui nosso, da nossa reunião mediúnica, ele fez um texto grande de caridade, mas eu só destaquei aqui um pensamento para a nossa reflexão que resume bem, né, o que eu aqui estou comentando com vocês. Olha, a caridade, meus amigos, é uma extensão natural daquele que ama. Olha aí. Então, a caridade, meus amigos, é uma extensão natural daquele que ama. Não se manifesta em atitudes ensaiadas, premeditadas e exibicionistas. A caridade é modesta, espontânea e sincera. Não age por cálculo, mas por amor. Não pensa em si, mas no próximo. E o que Jesus quis nos dizer com isso? Não é? Que devemos fazê-la realmente com amor. E aqui o mentor, né, um amigo espiritual, encerra dizendo: a caridade é virtude que se pratica sem se perceber, que se empresta sem pensar no retorno, que se exterioriza como um perfume, sem que ninguém saiba de onde veio. Longe ainda nos achamos de possuir em toda a sua pureza essa chama divina que nos aproxima dos anjos. Mas se já podemos entendê-la e de vez em quando sentir seus raios, já estamos a caminho de conquistá-la. Então, só destaquei esse trecho, né, desses mentores espirituais que vêm sempre nos esclarecer, nos mostrar realmente o caminho do verdadeiro bem, da verdadeira caridade. Então, ainda, como disse o nosso mentor, nós estamos nos esforçando em poder alcançar realmente a prática, né, dessa caridade pura e verdadeira. Assim, meus queridos amigos, eu agradeço aí pela atenção e agora, já aproveitando esse momento nosso
de reflexão desta mensagem de Jesus. Vamos fazer a nossa prece, como sempre, evocando a presença de Jesus em nossos pensamentos, para que Ele possa nos fortalecer, nos iluminar em nossa caminhada evolutiva. Que as bênçãos do nosso Mestre querido, que nesse instante de dificuldades que a humanidade passa, de incertezas para muitos, de testemunhos de fé para milhões, que possamos buscá-lo em espírito e verdade, como Ele nos deixou em sua promessa exarada no seu Evangelho de luz, para que quando nós sentíssemos sobrecarregados e oprimidos, que fôssemos até Ele. Então é o momento de buscá-lo, para poder Ele nos trazer a paz que tanto precisamos, o fortalecimento de nossa fé, a coragem para os enfrentamentos. E assim, agradecidos por esse momento que Ele nos concedeu de estudo, e com a permissão dele, assim, vamos dar encerrado nosso estudo, nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.